Boa noite. Namastê, bem-vindos. Dando início ao encontro essa semana. Já está aberto o microfone. Começando aqui com uma noite fria em São Paulo. O que torna o encontro mais aconchegante para quem mora por aqui, né? Daqui para o sul. Estamos aí num primeiro momento de inverno forte aqui em São Paulo. Depois que o inverno começou. Então a gente está começando, sempre aguardando uns instantes para acolher mais gente que está chegando, né, aos poucos. Eu começo às 10, em pontinho, né? Na verdade eu começo 15 para as 10, a sala já é aberta com 15 minutos de antecedência, para a gente poder dar uma ajustada nas coisas e se preparar para o encontro, né? Então, se tiver alguém que está tendo fazendo a sua primeira visita, né? Muito bem-vindo. A gente tem a participação de amigos que estão sendo frequentadores assíduos, né? Estão sempre aqui, que é muito legal. Traz mais aconchego ainda ao encontro, né? Porque vira também um encontro de pessoas que se reencontram com alguma regularidade. Para mim isso também é muito bom, né? Saber que quando eu abro o encontro, que já tem gente aí, né? Tem gente aqui, que também se preparou e reservou a sua noite de terça-feira para estar junto. Se não vira outra coisa, deixa de ser encontro, né? Vira palestra, vira... E o legal é que eu vou reconhecendo, né? Algumas pessoas eu não conheço, mas eu reconheço, né? Gente que volta, que já fez pergunta num outro encontro, está aqui de novo. E isso dá um suporte, né? Forma uma base de sustentação para o encontro. É natural que em eventos dessa natureza, como nas ONGs que eu faço quando eu viajo, né? Que venham pessoas que são aparentemente meramente curiosas, né? Gente que vou lá ver o que é, vou escutar um pouquinho, né? Vou ver do que se trata. E então muitas vezes somos levados por esse tipo de energia, né? Esse tipo de curiosidade. Mas ainda assim é uma coisa aparente, né? Tudo que nos traz a eventos dessa natureza é o divino. Muita gente nem sabe disso, né? Acha que sentiu assim uma curiosidade, ouviu dizer, ouviu falar, e então, né, vai arriscar clicar no link para ver o que acontece, né, para ver como é que é. Mas saibam que, independentemente da forma como você chegou, né, a esse espaço aqui, você foi trazido. Parece que você escolheu. Pois é, você não escolheu, você foi trazido, né? E isso que nos traz é que eu sempre aponto aqui, porque podem parecer que são coisas diferentes, uma questão pessoal, uma crise, uma doença,
uma dor, uma curiosidade. No entanto, o que nos traz aqui é algo que vai além disso. Isso está na superfície, está na aparência, né? Está naquilo que a gente expressa, está nisso que a gente identifica como uma motivação primeira. No entanto, há uma outra motivação, né? Que é mais primeira ainda, que é primordial, que nos traz, né, aqui. E é importante a gente começar a identificar isso, porque vamos começar a fazer um movimento com mais consciência, vamos ter atitudes mais conscientes, né? Vamos fazer as assim chamadas escolhas, né? Que nem mesmo são escolhas, mas vamos dizer que parecem ser escolhas, de uma forma mais consciente, aprendendo a priorizar o que de fato tem valor, né? E não é todo mundo que sabe fazer isso não, né? Então é importante, né, reconhecer o que tem valor e também dar prioridade a isso, né? Isso faz com que a sua vida assuma um jeito cada vez mais especial de acontecer. Quando você prioriza as suas escolhas, quando você reconhece suas prioridades, né, e você age. Isso vai fazer com que a sua vida seja absolutamente transformada. Por quê? Porque isso que escolhe em você é o divino que reside dentro de você. E o que passa a acontecer com você também é disponibilizado por essa mesma consciência, pelo seu próprio divino também. Então, quando isso começa a ficar claro e você começa a se mover dessa forma, tudo muda de figura. Você vai se sentindo centrado, vai se sentir no coração, vai sentindo um alinhamento, vai se dando conta que todas as atitudes, todos os passos, todas as ações que venham, né, do coração são conduzidas, né? É como se você estivesse, né, obedecendo a uma força interna, a uma luz interna, uma guiança interna. E aí não se cometem mais erros com tanta facilidade, né? Porque a conexão vai ficando mais forte. E é isso que é importante. Então vamos lá. Já tenho uma pergunta da Érica aqui. Oi, Érica. Boa noite. No satsang você disse para focarmos no possível, que o impossível se torna possível. Eu amei. Mas fiquei pensando, será que não é criar muita expectativa e se frustrar muito, caso não aconteça? Acontece. Esse que é o ponto, viu, Érica? O legal não é a gente focar naquilo que não acontece, e sim você criar um estado de confiança, né? Criar não, você permitir, né, que o estado de confiança, que é uma coisa interessante também, da gente ver o que é, né, confiança, porque quando eu digo acreditar, significa que tem, né? Outro dia eu mencionei aqui a respeito de crenças, né? Falei bastante sobre crenças. Então, quando eu digo acreditar no impossível, significa que você está abrindo uma janela na sua mente para ir além dela, né? Tá abrindo. E isso torna o que racionalmente você considera impossível possível, porque a janela foi aberta e o impossível se manifesta. Então, a expectativa e a frustração, sim, pode acontecer, mas acontece com a janela fechada, né? Acontece num processo mental né, que é uma ação, um movimento que acontece dentro da mente. Quando eu menciono, né, e a frase não é minha, viu, Érica? Se eu não me engano, isso aí está até na história da Alice. Não é uma frase criada por mim, não.
né? Eu só fiz uso dela. Ela não é ela tem outra origem, né? Ela foi usada num outro contexto e eu me apropriei dela aqui. Não sei em que momento aí que você ouviu isso, né? Mas tudo bem. Mas é isso mesmo, né? A gente quando acredita no impossível, né? Significa que estamos considerando a possibilidade de coisas ocorrerem, estamos abrindo, né, a possibilidade das coisas ocorrerem pela disponibilidade, né, pela abertura, pela confiança, como eu já mencionei. E vice-versa, a gente tem que ficar atento. Tudo aquilo que eu nego, né, com frequência, né, até pelo medo de que as coisas não aconteçam, né, porque se as coisas acontecerem, você já me ouviu falar sobre isso, viu, Érica? Né? Muitas vezes a gente pede por coisas que, na verdade, a gente não acredita que elas possam acontecer com a gente. Hoje eu passei por uma situação que é relativa a isso, né? Eu fui fazer uma compra de manhã, a Elane estava comigo, e do lado do lugar, né, do mercado lá que eu fui fazer essa compra, tinha uma lotérica, aí eu falei, bom, hoje tem, né, uma possibilidade de eu estar... Olhei lá, o prêmio da Mega Sena tá alto, né? Falei, quer saber, eu vou entrar, né? Tinha uma fila, eu vou enfrentar essa fila e vou jogar. E fui lá fazer meu joguinho. Enquanto eu fazia minha escolha dos números, eu vi que, como era fácil eu gastar uma grana, eu fazer as apostas e não acreditar na possibilidade de que isso ocorresse, né? Vencer, ganhar o prêmio, né? E observando o que se falava em volta de mim, vozes de outras pessoas que estavam na fila, nenhuma delas, né? É interessante isso, acreditava na possibilidade de ganhar, né? E eu entrei na lotérica falando em voz alta assim, né? Deixa eu ver como é que eu vou ganhar o dinheiro hoje, que prêmio que eu vou ganhar hoje, né? Eu soltei essa frase em voz alta, né? Olhando o que era, se era lotomania, se era Mega Sena, se era quina, o que era, né? E é interessante, porque tinha muita gente ali, né? E isso surtiu né, uma certa vibração lá dentro, porque, na verdade, a gente não acredita, né, no impossível. E o que eu estava fazendo ali era acreditar no impossível, né? Falei, bom, né, eu acredito que seja possível. Né? Eu não vou entrar no mérito das probabilidades, que são altíssimas, né? E são muito reduzidas. Né? Assim, a probabilidade de você é uma em não sei quantos milhões de você acertar os 6 números. Né? Mas eu vou correr esse risco. Mas eu senti que era importante eu confiar na possibilidade de que isso acontecesse, já de antemão. Né? Entrar para ganhar. Né? Então eu brinquei um pouquinho com isso que a gente está colocando aqui. Né? O impossível, ele sempre está restrito a um condicionamento bem limitado da nossa mente. E a nossa mente, por mais brilhante e inteligente que ela seja, ela é limitada. Né? Ela não lida com o impossível, ela só lida com possibilidades, né, estatísticas, remotas às vezes, né, como é o caso de ganhar um prêmio desses. Então é interessante, né? Agora existem certas coisas que não são, né, não dependem de um acaso tão longínquo, né, como acertar 6 números de uma loteria, né? São coisas mais palpáveis, são coisas mais possíveis, são coisas que estão disponíveis para a gente viver, né, para a gente encontrar. No entanto, ainda assim, a gente as considera uma impossibilidade, né? Então, esse estado de negar a possibilidade é que eu acho importante, né? Eu acho bem importante. A gente faz, eu citei o exemplo do jogo na loteria, que é de fato muito difícil, né? Mas
Quantas coisas a gente não considera impossíveis, né? Portanto, não se abre para que elas ocorram. Porque a gente tem medo, né? Como você está colocando, de se frustrar caso, né, as coisas não se deem da forma como a gente sonha, né, ou gostaria que acontecessem. Então é melhor nem né, para evitar a frustração, eu também não vou me mover em direção. Né? Será que é o jeito certo? Né? Será que é o melhor jeito da gente se mover na vida? Eu acho que não. Eu prefiro contar com isto, né, que torna o impossível possível. Eu prefiro seguir me movendo e testemunhando também a realização das impossibilidades, né? Porque isso deixa todo mundo de boca aberta. Existe um nome muito especial que se dá a isso, lá na Oneness. Lá na Oneness eles denominam isso de milagre. Milagre. É aquele fato, né, ou este evento, que quando ocorre te surpreende, dada a impossibilidade daquilo acontecer naturalmente. No entanto, está acontecendo. Alguns processos que eu fiz lá, em várias vezes que eu estive lá, a gente começava logo de manhã, primeira aula das 7 da manhã, dentro da universidade, ouvindo relatos e demonstração de vídeos e coisas de milagres, porque as pessoas experienciam coisas e as relatam, ou fotografam, ou até mesmo filmam e mandam lá. Né? Nós tínhamos até um site, uma página no Facebook, um site, eu acho que até só para você relatar milagres que estejam ocorrendo na sua vida. Né? E isso é muito legal, porque não houve um dia que alguém não colocasse um milagre. Né? Sempre alguém tinha algo inusitado para compartilhar. Às vezes bem documentado, às vezes não tanto, né? De coisas que não estavam, né, não tinham uma probabilidade muito remota de acontecer, no entanto aconteceram. Né? Então, é muito gostoso, é muito prazeroso, né, a gente caminhar confiando na impossibilidade e não ficar tão voltado à preocupação, né, do desapontamento e do fracasso. É quase que uma escolha que a gente faz, né, que tem a ver com a confiança, tem a ver com o sistema de crenças, tem a ver, claro, né, com traumas, né, da sua história pessoal, porque tantas vezes as coisas deram errado, né, que você já deixa de acreditar na possibilidade que elas venham a dar certo em algum momento. Né? O que não é verdade. Né? Mas a gente acha que sim. Afinal de contas, na nossa bagagem, né, que a gente considera sempre tão preciosa, tão valiosa, né? Tudo que a gente já viveu, as experiências que a gente já teve, a nossa memória, os nossos traumas, né, configuram uma realidade com a qual a gente convive e na qual a gente acredita. Né? Então, viver, né, com a possibilidade do impossível acontecer é mais divertido, viu, Érica? É mais divertido. Né? E é claro, né? Você joga, aí você não ganha, aí você espera uns dias, vai lá, faz um joguinho de novo. Né? Porque você imagina que você está entrando na fila, né? E que em algum momento vai chegar a sua vez. Né? E relaxa. Né? Relaxa. É um jeito, né, Érica? Oi, Cíntia. Querido Setu, sonhei essa noite que me recusei a ajudar financeiramente uma pessoa. Acordei com uma tristeza muito doida que durou horas, até digerir a verdade que havia se revelado para mim, que eu poderia ter confiado na abundância que já existe na minha vida
em vez da escassez. E que criei um argumento bem rude para não ajudar alguém que de fato estava precisando. Considero isso uma experiência de liberação porque não agiu em mim a autocrítica, mas um sentimento que arrisco chamar de compaixão. Gostaria de ouvir o seu comentário. Ô, Cíntia, eu tenho um jeito né, de observar os sonhos, né, que me acometem também, né? E quando eu acordo de manhã, eu fico sempre procuro me lembrar, eu esqueço com uma certa facilidade os meus sonhos, né? Aí eu faço um esforcinho, né, para me lembrar da última cena e qual era o estado que eu estava ali. E o que eu aprendi com relação aos sonhos é que, independentemente do teor do sonho, né, das pessoas, ou o que de fato estava acontecendo ali, o que é que ele está revelando a meu próprio respeito neste momento, né? Então, nem sempre o sonho ele é literalmente a expressão daquilo que você está sonhando, né? O sonho muitas vezes se configura como uma forma do seu inconsciente expressar por meio de uma história algo que está vibrando dentro de você. Então a sugestão que eu dou é que você fique atento não ao conteúdo do sonho. Talvez ele não seja tão relevante, tão importante assim, né? Mas sim vamos dizer assim, ao aspecto que o sonho está sustentando, né? Tipo, eu não quero ajudar. Eu tenho, eu posso, mas eu não quero, né? Porque o que a gente coloca em cima disso é cultura, né? Até cultura religiosa, né? Temos que ajudar o próximo, né? Temos que ajudar aquele que está precisando mais, né? Temos que desenvolver a compaixão, como você está dizendo. Temos que nos tornar pessoas compassivas e pensar, né, de uma forma não egoísta. Temos que, como era né, teoria comunista, né, dividir tudo que a gente tem, afinal de contas, como é que eu posso acumular alguma coisa e não compartilhar isso com alguém que não tem, e por aí vai, né? Isso é cultural. E o que eu acho interessante é a gente não ficar na cultura, né? A cultura é o que veio depois. Puxa, fiquei desapontada com a minha atitude no sonho. Pois é, não fique desapontada. Está interrompendo aqui. Não fique desapontada necessariamente com quem você se viu sendo, né? O interessante é você não entrar no julgamento do que você fez ou deixou de fazer, porque aí você vai perder a mensagem. Vai perder. Né? Porque quem é que está julgando quem? Você já está julgando o seu comportamento, que é seu mesmo, numa determinada situação, enquanto você estava dormindo. Né? Não faz nenhum sentido isso, Cíntia. Né? Então, o sonho, ele não vem para você acordar no dia seguinte e dizer, nossa, que pessoa horrorosa eu sou, como eu pude ser tão egoísta, como eu pude ser tão mesquinha, né? Etc, etc, etc. Aí você vai perder a oportunidade de olhar para aquilo que o sonho está apontando. O sonho está apontando para o quê? Eu tenho e eu não quero dar. E essa é a minha verdade. Então, é melhor, né, você seguir sempre com a sua integridade. Muitas vezes o que o sonho está apontando para você é que você está se deixando conduzir por ações que nem sempre correspondem ao que você está sentindo. Ou seja, isso é falta de integridade. O que a gente chama de integridade
Eu falo muito sobre isso, viu, Cíntia? Especialmente nos cursos, né? É um quesito que a gente coloca como um requisito mesmo, até mesmo para a prosperidade, né? Tudo que você fizer, sempre coloque em primeiro lugar a integridade. Integridade significa o quê? Eu não vou mentir para mim mesmo. Eu vou ser verdadeiro comigo mesmo. E a verdade que o seu sonho está revelando é que você talvez não tenha vontade de compartilhar de fato tudo o que você tem, né? Mesmo estando diante de alguém que não tem o que você tem e que te peça ou precise, né, de alguma coisa que você, em teoria, poderia estar dando para ele, né? Como é comum a gente, né, passar andando aí por uma avenida, né, com pessoas nos pedindo dinheiro e a gente com a carteira cheia de dinheiro não dá nem um troco, né? Porque não está a fim de dar, ou porque, né, está com pressa, ou acho que a pessoa só está tirando proveito de você, enfim, por N razões, né? Então, integridade é você ficar em casa com o seu egoísmo, né? Sem se condenar por ter sido egoísta e não compassiva. Então, esse é um aspecto muito importante, porque dependendo da cultura, dependendo da religião que você já teve, dependendo da educação que você recebeu em casa, né, você aprende desde cedo, né, a dividir o seu prato. Se você tem, né, hoje fomos aí banhados, né, pelo noticiário com a notícia feliz notícia, né, maravilhosa notícia do resgate das 12 crianças e o seu treinador também, que estavam presos numa caverna lá na Tailândia. Então hoje essas crianças foram todas resgatadas, foram salvas, e está se falando muito no treinador, porque eles, né, são um time de futebol, e os javalis selvagens, né, e o treinador deles, que já foi um monge, e é um cara bem especial, né, que acabou conduzindo essas crianças por esse passeio dentro das cavernas e ficou preso com elas lá dentro. E aí ele decidiu que ele não ia comer, né, que tudo que viesse para que pudesse servir de alguma forma, né, para eles se nutrirem, ele daria para as crianças, né, crianças, adolescentes, né, e ele ficou sem comer, né. Ele se sacrificou porque, movido pela culpa ou por uma outra consciência, né, por uma qualidade do coração dele, ele abriu mão de si mesmo, né, para poder salvar a vida daqueles que tinham colocado também, né, as suas vidas sob responsabilidade dele. Então é interessante, porque ainda assim é cultura, né? Eu até acredito no coração dele, né, na ação vinda do coração dele. Mas é interessante a gente ver a cultura como é, né? Como muitas vezes nos movemos, né, e da forma como a gente aprendeu, né? Às vezes a coisa é sincera, às vezes nem tanto, né? Aí tem outras histórias, mas que não vem ao caso agora, né? Tem muita história, né, de gente que se coloca na posição de ajudar muitos ou ajudar os outros, né? No entanto, está ainda privilegiando o benefício pessoal, né? Tem muita história assim, né? Então, no nosso contexto aqui, o que importa para mim, né, o que eu estou valorizando aqui nessa questão, Cíntia, é a integridade, viu? E como que você se auto-julga, né, porque você sonhou e está indignada consigo mesmo por algo que você fez enquanto estava sonhando, né? Como se você tivesse sido surpreendida por uma característica sua que durante o dia você não expressa, mas durante a noite ela emerge, né? Então, claro, é seu, né?
É um lado seu que precisa ser reconhecido e abraçado, né? Abraçado, precisa ser acolhido. Nossa, eu tenho esse lado também, eu sou assim também, né? Tem horas que eu não quero dar nada para ninguém, não, quero ficar com tudo, né? Não quero dividir, não quero compartilhar. Tem horas que é assim, e tem outras horas que é diferente. Mas tem certas coisas que eu quero o maior pedaço para mim, eu quero ficar com tudo, né? Não quero dividir, não. E veja como é que isso reverbera dentro de você moralmente, né? Como é que você se enxerga não sendo a caridosa, né? Como é que fica seu autorretrato? Porque é isso que está em jogo, né? É isso que está te chamando a atenção. Tá bom, Cíntia? Oi, Ana Santeiro, boa noite. Na meditação com Mula Mantra, devemos fazê-la com os olhos abertos, mirando o orbe dourado? Tenho feito assim. Oi, Ana, a meditação com Mula Mantra, você faz da forma como você sentir, viu? O Mula Mantra, vamos começar do começo, né? O Mula Mantra, ele serve como um meio de invocarmos a presença para que ela se manifeste de uma forma perceptível e intensa, para que a gente, a partir, né, dessa invocação, a partir da presença percebida, que a gente possa fazer a doação da Diksha, né? Então é um momento muito delicado em alguém dizer o que é certo e o que é errado fazer. Porque é tão pessoal, né, Ana? É tão pessoal. Quando a gente mantém os olhos abertos, muitas vezes eu mantenho os meus, porque eu estou conduzindo um grupo, né? Eu estou com 50, 60 ou mais pessoas na sala, mas eu fecho os olhos. Eu fecho os olhos, né? Eu começo até a cantar o Mula Mantra com os olhos abertos, e para mim é natural que eu os feche. E o orbe, ele não está na minha frente, ele está do meu lado. Então eu, pessoalmente, nunca olho para o orbe enquanto eu canto o Mula Mantra, né? Na verdade, eu não faço a meditação do Mula Mantra, né? Eu faço uso do Mula Mantra como forma de invocar a presença nas minhas reuniões de Diksha. Então eu, pessoalmente, o faço de olhos fechados. Eu tenho o orbe aqui, né, na minha frente, e é uma presença que eu vejo, para a qual eu olho aqui, né, como presença, mas eu não faço Mula Mantra olhando para ele. Eu, pessoalmente, prefiro manter meus olhos fechados quando eu faço a invocação da presença. Então, vai muito de cada um, né, Ana? É muito pessoal mesmo, né? O sentimento, a forma da gente desenvolver a relação com o divino, ela é muito individual. Ninguém pode, e não devemos, né? Você já deve ter ouvido essas histórias, porque elas são contadas em cursos, né? E no curso de iniciação para doutores de Diksha, essa história ela é contada, foi contada muitas vezes pelos guias lá na Oneness, né? Do cara que entrava todos os dias na igreja, né? E se apresentava para Deus, dizendo que ele se chamava Jim, né? E aí ele ficava uns minutinhos lá na igreja e ia embora. E o padre observava ele e achava que ele estava fazendo a coisa errada, né? E, no entanto, enfim, é uma história longa que eu não tenho como contá-la aqui. Posso até procurar a história para ler num encontro aí, se eu me lembrar de fazê-lo, né? Mas eu estou só ilustrando, porque essa é uma história conhecida para quem é DG,
E o que ela nos aponta é como essa relação com o divino, ela é pessoal, né? Ela é individual, e ninguém deve nos ensinar a fazer uma prece, né? Ninguém deve dizer, olha, você está fazendo, tá rezando errado, né? Está dizendo as coisas que não se fala para Deus, né? Você não está numa postura correta, né? Ninguém tem o direito de se intrometer nisso. Então, a conexão com o divino pode acontecer com os olhos abertos, né? Olhando para o orbe. Quem sabe você tem uma experiência mais forte, né? Do que ficando com os olhos fechados, e vice-versa. Eu não me preocuparia com a forma externa, né? E sim, né, ficaria com a experiência mais conveniente para você, né, no sentido de você se sentir conectada. As pessoas são muito diferentes, Nana. Para algumas pessoas, visualizar não é uma coisa fácil. Tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que são mais kinestésicas, elas precisam tocar, outros precisam enxergar. Então, a forma muda. Para algumas pessoas pode ser que olhar as conecte com mais facilidade do que imaginar com os olhos fechados. Então, é melhor a gente não criar uma regra para isso, né? Apenas sugerir a possibilidade, né? Tá bom? Oi, Ana. E na 1, devemos manter os olhos abertos? Eu mantenho. Sim, na 1 a gente, preferencialmente, né? Eu sempre costumo orientar isso antes das 11, né? Porque como é que a 1 vai funcionar? Acredito que você já tenha participado também de uma 1 presencial ao vivo, né? A gente dá essa orientação, né? A conexão se dá olho no olho, né? De ambos os lados. O meditador, ele expressa a presença através dos olhos. E aquele que está recebendo, né, que está diante dele, se conecta com o divino através dos olhos do meditador. Nada impede você de fechar os olhos, né? Eu até costumo dizer, olha, não precisa ficar com o olho arregalado olhando para mim, né? Pode ser que você sinta a necessidade de fechar os olhos. Pode fechar, você vai estar recebendo a presença da mesma forma, né? Mas se você puder manter a conexão dos olhos, né, acontece uma alquimia, né, uma magia, quando os olhos estão abertos, né? Então, também é uma questão de experienciar. Eu já vi gente chegar numa 1, enquanto eu estou dando essas explicações, a pessoa já fecha o olho e só abre depois de 2 horas para ir embora, né? Mesmo tendo dito, né, mantenha os olhos conectados, procure, né, sentar numa posição, não se esconda, né, atrás de outra pessoa, né, já se ajeite na cadeira de tal forma que você possa manter, né, uma visão direta, né, para receber a onda diretamente, não ficar tendo que entortar o pescoço, né. Eu faço todos esses ajustes antes da onda, né. Procuro me sentar um pouquinho mais alto para que todos possam me ver sem precisar ficar desviando da cabeça de alguém mais alto que esteja sentado na frente. Então, sim, a prioridade é que você mantenha os olhos abertos, né? Mas, se der vontade de fechar, segue à vontade também. Às vezes a energia fica forte, às vezes a energia te convida a entrar num espaço, né, onde também acontecem outras coisas. Então, tudo é possível, né? O importante é a gente não ter rigidez, viu, Ana? O que me preocupa aqui é a rigidez. Devo, não devo, é melhor fazer, é melhor não fazer, né? Se eu fizer, o que vai acontecer, se eu não fizer, não vai acontecer. Então, tenha um cuidado aí para não pode ser que um dia os olhos abertos sejam mais intensos do que
né, que a experiência seja mais intensa, e pode ser que no outro dia você tenha uma experiência ainda mais forte, mantendo os olhos fechados, né? Se você nunca fechar os olhos, você não vai saber. Então, é importante a gente ter flexibilidade e fazer experimentos, né, para saber por si mesmo o que dá mais certo. Cantar o Mula Mantra olhando para o orbe, aí cantar o Mula Mantra sem olhar para o orbe, aí cantar o Mula Mantra com o olho fechado, aí cantar o Mula Mantra visualizando o orbe com os olhos fechados. Talvez seja fácil para você visualizar, talvez seja muito difícil, começa a pensar em outra coisa, então é melhor abrir, né, porque o foco vai embora. Essas coisas, né? Mas o importante é flexibilidade, né? Evitar não querer cometer erros, né? Não tem erro, né? O erro é não acontecer nada, é você estar ali num estado de indiferença ou seguindo um critério que não se adequa a você, né? Um critério terceirizado que é bom para os outros e que para você não é tão bom assim. Ter esse cuidado, né, de buscar o que é bom para você, o que funciona para você. Quando eu tive nos anos 80 um centro de meditação do Osho, e eu disponibilizava nesse lugar durante muitos anos, né, por volta de 7, 8 meditações diárias diferentes. Começava às 7 da manhã e até às 9 da noite. E eu já dava essa explicação na época, que é uma explicação que o Osho nos dá, né? Procure fazer a meditação enquanto ela funcionar para você. Vai chegar um momento que talvez ela não, por mais que você goste de fazê-la, que ela não resulta mais, né? Aí você abandona aquela técnica e vai para outra. Aí você começa a testar outra. Está dando um resultado bom para você, permanece com ela por uns 3 meses, né? E veja se depois de 3 meses ela ainda te leva, né, ao espaço que você está buscando. Se não, deixa ela aí, né? Experimenta outra. Muitas vezes a gente não quer nem fazer alguma coisa que a gente acha que não vai gostar, e de repente é justamente aquela forma que vai mexer mais com a gente. Então essa coisa de você fazer experiências, né, ter vivências próprias do que é bom para você é importante, né? Porque você passa a fazer, né, uma escolha mais acertada daquilo que está sendo efetivo para você. Não se impõe a regras, né? É legal poder ter o orbe perto, caso queira olhar para ele, né? Tá ali, é só abrir o olho e às vezes a conexão fica mais forte, você vai olhar para ele e vai se distrair com algum outro pensamento, então não está dando certo. Aí volta a fechar os olhos de novo. Tá bom? Eu privilegio sempre muito essa. Sempre foi assim, né? A liberdade de muitas vezes contrariar orientações, né, que vem muitas vezes de uma forma equivocada, né, ou vem por meio de pessoas que têm medo de errar, e observar o meu próprio medo, né, de querer também não fazer a coisa errada. A gente tem que lembrar o que a gente está buscando, né? O que a gente quer encontrar. Estava falando das meditações do Osho, eu conheço mais de 100. Mais de 100. Na Wallace eu aprendi a 5. Então, com o Osho eu aprendi mais de 100. E cada uma delas, algumas até muito inusitadas, né? Meditação, por exemplo, de fazer anéis de fumaça, né, com a boca, enquanto fuma. Não deixa de ser uma técnica, né? Está disponível. Como fumar um cigarro, né, meditativamente. Contemplar o desenho da fumaça no ar. E se deixar conduzir, né, pela forma que a fumaça desenha.
e fazer disso um meio, uma vez que você seja fumante, né, de fumar meditativamente. Tem isso, né? Então tem muita técnica, né? O que elas fazem é levar você a abrir o leque de possibilidades, né, de sair da mente, porque é para isso que a meditação serve, né? Lembrando que a Om é uma meditação, né? Om é uma abreviação de Oneness Meditation, meditação da unidade. Então, Mula Mantra, a gente canta também para fazer uma meditação de conexão, para doar a Diksha. São meditações, né? Então a princípio, são até artifícios, né, que são disponibilizados para você acessar um estado ideal para se mover. Ou acessar o estado ideal de estar, né? Não precisa se mover sempre. Pode permanecer também, né? Então a meditação é a arte de estar, ou em movimento, ou não, em não movimento, não importa, tanto faz. O que importa é o estado de estar. Então, quando fazemos uso de uma técnica, que pode ou não incluir o canto de um mantra, né, o que tá importando é para onde ela te leva, a que estado ela te leva. Muitas vezes a gente faz a meditação porque ouviu dizer que é legal, mas acha chato, na verdade, né? Só que a gente não tem, às vezes, nem coragem de dizer, olha, essa meditação porre, né? Tenho vontade de fazer isso não, acho muito chato, né? Acho esse mantra também, não gosto não, né? Não tenho vontade de fazer isso, né? Mas como está todo mundo fazendo, eu vou fazer junto, né? Dizem que é bom, só que para você não está sendo. Então é importante a gente descobrir aquilo que nos faz bem e se ater a isso, né? E atrás mesmo, né? Por isso que ter, por exemplo, 100 técnicas de meditação para experimentar, até achar qual que é a que te dá o clique. E às vezes não é, como eu já disse, aquela que você esperava é outra. Quantas vezes eu já ouvi na vida, né? Ah, eu não gosto de respirar, não. Eu gosto de respirar, eu acho ruim, eu não gosto de respirar, né? Aí a pessoa vive naquela vidazinha limitadinha, onde não entra ar, onde não entra vida, onde não entra o prana, né? Onde ela também não deixa nada sair, guarda tudo dentro, né? Tá sempre né, com dor, tá sempre doidinha, né? E quer ficar assim, não quer respirar, né? Aí vem uma meditação que te faz respirar mesmo, né? Te faz ativar os chakras, te faz, né, move sua kundalini intensivamente, né? E a pessoa de repente nasce, né? E fala assim, nossa, né? O que está acontecendo comigo? Você estava morto, agora não está mais, né? Como é que é estar vivo, né? E já vi tantas vezes isso, né? Mas ela não gostava de respirar, não, né? Mas quando começa a respirar, começa a viver. E aí as coisas mudam de figura. Então, é muito importante a gente exercer, né, a liberdade de escolha para essas coisas, né, de experimentação, de ver o que funciona, o que não é legal, o que dá certo. Às vezes é uma música, às vezes é uma respiração, às vezes é um silêncio, às vezes é um movimento. O que te ajuda, né, a você ficar mais vivo, né? É isso que importa. Oi, Suzana. Olá, oi a todos, olá, Setu. Que bom estar aqui com todos vocês. Já que estamos falando em meditação, aqui vai minha pergunta. Novamente, a meditação Soul Sync pode substituir a ação? Eu acho que eu já tinha respondido essa pergunta, né? Num outro encontro. E volto a responder o que eu já respondi antes, né? Não há um conflito entre meditação e ação.
você pode fazer uso de uma técnica de meditação que faça com que você faça coisas, né? Meditação nadar, meditação correr, meditação dançar, meditação respirar caoticamente, né? Existem centenas de técnicas de meditação. Algumas delas fazem uso, sim, do movimento e da ação, outras não, como é o caso da Vipassana, né? Que embora contenha ação também, mas é uma meditação que você vai estar observando a sua respiração, ou você vai estar observando o movimento dos seus pés tocando o chão, né? Numa caminhada bem lenta. Então existem tantas técnicas de meditação. A ação, ela é irrelevante. O foco não está na ação. A ação, ela vai servir para que você acesse alguma coisa, como eu estava acabando de dizer aqui, né? A finalidade não é a ação perfeita, né? Sim, a ação, seja lá qual for, né? Dentre essas que eu estou aqui mencionando, a finalidade da ação não é você agir fora, mas sim fazer uso da ação, ou do movimento, ou do que seja, para ir para dentro. Para você chegar num lugar sem ação, né? Num lugar onde você encontra quietude, num lugar onde você encontra o silêncio. Muitas vezes, esse lugar ele só é acessado por meio da ação. Por isso que existem tantas técnicas de meditação. Eu sei que você está perguntando outra coisa, mas eu estou lembrando, né? A Soul Sync é uma meditação passiva. Você praticamente contempla, né? Respira 8 vezes, contempla a respiração. Num segundo momento, você vai contemplar o intervalo entre a inspiração e a expiração. É uma coisa difícil, né? É uma coisa de um milésimo de segundo. Como é que você vai conseguir contemplar o que acontece no milésimo de segundo? Então tem um esforço. Esforço é ação, né? É uma contemplação, no entanto, você está determinado a fazer algo. Eu vou observar esse momento que há um intervalo entre a inspiração e a expiração. É o segundo estágio da Soul Sync, né? Nossa, né? Como é que eu vou fazer isso? Quantas vezes você respira e expira e nem se deu conta que o momento passou e você estava pensando em outra coisa durante a Soul Sync, né? Então, esse esforço para observar alguma coisa, para contar nos dedos que seja, né, por 8 vezes, é ação. É uma ação também, não é? Mas, para que tudo isso? Né? Onde é que está o seu foco? O foco está em fazer algo, ação, né, que te leve à não ação. Ao lugar onde você simplesmente é. Ao lugar onde você simplesmente está. Isso se dá fora do tempo, isso se dá fora do espaço. No entanto, você vai fazer uso da ação no tempo e no espaço para acessar algo que você de outra forma não consegue perceber. A mente não gerencia isso que eu estou afirmando. Isso é algo que você tem que ter uma vivência interna. A meditação é o caminho para você realizar isso que eu estou apontando. É uma realização que se dá né? Vivencialmente, experienciando. O que é fazer algo para chegar lá onde não tem nada, onde há um vazio, onde há a não ação. A mente, ela não lida com isso. A nossa mente, ela sempre, sempre não. A nossa mente se sustenta na ação, no fazer, né? Uma pessoa que é privada do fazer tende a enlouquecer, a não ser que ela
se prive do fazer por uma escolha própria, né? Mas o ficar sem fazer tira da mente a sua finalidade primeira. Então, quando você não faz, a mente fica muito desconfortável. Por isso que uma técnica de meditação que propõe a não ação, como é o caso do Vipassana e outras, né, você simplesmente, né, se senta diante de uma parede branca e fica por 2 horas observando sua respiração, sem se mexer, sem abrir os olhos, né, olhando só num ponto fixo para baixo, a mente não gosta disso. A mente ela quer ação. Até o ponto em que você, por meio da meditação, observa o próprio sofrimento que a mente gera nessa condição, né? E aí que ela se torna observável. Você começa a identificar um padrão da mente. E aí a sua meditação se aprofunda, porque você tem a possibilidade de transcender a mente, né? Então, meditação é uma coisa muito importante. Mas essa questão da ação, ela participa de todas as meditações. No momento que você se propõe a fazer algo, você já está agindo, né? Mesmo que seja para contemplar a própria respiração ou o que for, né? Batida do seu coração, né? Tem uma meditação do Osho que se chama caótica ou meditação dinâmica, que no seu penúltimo estágio acontece né, você está num forte movimento e de repente você é chamado a congelar, tem um stop, e você tem que parar com o seu corpo, ficar imobilizada, não acertar o corpo, não ajustar, simplesmente, a hora que você ouvir stop, você tem que se congelar. E às vezes você está numa posição ridícula, às vezes você está numa posição desconfortável, né, e ali você fica, né? Quando o fora não faz nada. Você estava fazendo um monte de coisa, de repente você dá uma parada e você não faz mais nada, né? O que emerge ali é um observador. Se você der continuidade, né, na técnica por um período, você vai aprender um monte de coisa nesse momento em que você estava em ação e você é convidada a sair da ação, né? É um movimento muito interessante. Então são experiências de meditação que eu fiz muito, né? E que eu sugiro que você faça também. A Soul Sync, ela é uma meditação muito delicada, mas que ela pode te ajudar também a observar essas coisas, porque o que ela propõe exige uma certa imaginação, né? Especialmente no final, né? Para você, né, ir para se perceber expandindo para um estado ilimitado, né? Como assim, né? Como é que você vai fazer isso? Que estado ilimitado é esse que você pode imaginar, né, se você não tem uma referência do que seja? Então ela joga com algumas coisas que não cabe explicar aqui, né? Tem que experimentar mesmo. Tá bom, Suzana? Já passou do meu horário aqui. Ok, só para fechar a sua pergunta, né? Quero dizer, intencionarmos algo na Soul Sync, posso esperar que aconteça? Pode, né? Pode sim, né? Isso tem a ver com um comentário, né, que a gente fez aqui para a Érica, né? Justamente de como lidar quando intencionamos algo que depois acaba não acontecendo, né? A gente continua se movendo, focado também no impossível, né? Fazendo coisas e intencionando na realização de coisas que são possíveis, né? Mas que a gente considera impossíveis. Então toda meditação ela tem mais do que um propósito, né? Você pode sim, né, buscar uma intenção, né, chegar, né, a um direcionamento, mover energia para direcionar uma intenção, né,
porque a Soul termina com uma intenção, né? Mesmo no segundo formato dela, onde intencionamos a paz, né? Então, assim como intencionamos a paz, você pode intencionar o Soul Sync para outras coisas também que você tá precisando encontrar, tá bom? Então, queridos, eu vou fechar o encontro aqui, vou me preparar para a Oneness Meditation. Procurem se preparar também, um pouquinho, né? E nos encontramos em 10 minutos, tá bom? Namastê, gratidão pelas presenças, pelas perguntas.